Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma partida da 7ª rodada do Torneio de Candidatos 2020. A gente tem aqui de brancas o chinês Jing Liren contra aqui o russo Kirill Aleksenko. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Jing Liren abre aqui com o peão da dama D4, cavalo em F6 pelo Kirill Aleksenko, C4, E6 e depois de G3, bispo B4 aqui, cheque. Já querendo desviar o bispo de casas escuras para uma casa infeliz aí em D2. E o bispo do Kirill Aleksenko, satisfeito em ter desviado o bispo para D2, volta para E7. A partida segue com bispo G5. Né? Quando as brancas abrem aí com D4, G3, bispo G2, a gente tem a abertura catalã aí. Apenas o nome da abertura, isso não é muito importante. Mas enfim, é bom falar. É bom ter esses registros. D5 foi jogado, cavalo em F3. Roque aqui pelas negras, roque. Cavalo de bem em D7, então aqui o Kirill Aleksenko desenvolvendo o cavalo na casa de D7 ao invés na casa de C6 para deixar o peão livre para poder jogar ou para C6 ou para C5 no futuro. Dama C2 foi jogado, sempre atuando em casas importantes na posição, C4, E4, C6 foi jogado, bispo em F4. Ah, mas mexeu esse bispo duas vezes. Tudo bem, ele estava com crédito, né? Porque na abertura o Kirill Aleksenko também deu cheque e voltou para E7. A ideia realmente não é ficar com o bispo para sempre ali em D2, portanto F4, uma melhor casa. B6 foi jogado, agora a torre em D1, colocando aí a torre numa coluna central. Bispo em A6, fazendo pressão aqui no peão de C4, cavalo de bem em D2, desenvolvendo uma peça e protegendo em C4, torre C8. Torre de A em C1, cavalo em H5, atacando esse bispo aí de F4. E agora o bispo volta para E3. Cavalo de H em F6 e agora bispo em G5. Bispo B7 foi jogado, cavalo em E5, dominando aí uma casa central, ocupando a casa central de E5. Cavalo por E5, D por E5, o cavalo vem para G4, atacando aqui em E5, também atacando o bispo. Bispo por E7 primeiro, dama por E7. E agora o cavalo vem para F3 e de F3 o cavalo está protegendo o peão central. F6 aqui pelo Kirill Aleksenko, não permitindo que as brancas fiquem com esse forte peão central. A partida segue com E por F6, cavalo por F6 e agora bispo em H3. O Jing Liren resolve partir para cima desse peão aqui de E6 e ele fica cravado. Agora ele não pode avançar se não está caindo a torre. Torre de C em E8, imediatamente se livrando desse incômodo, preparando para avançar o peão. E aqui dama em A4 pelo Jing Liren. Um lance interessante, ele vai querer realmente partir para cima na ala da dama. Esse lance ataca também o peão de A7. A partida seguiu com C5, na expectativa de abrir caminho aqui para essa diagonal do bispo de casas claras. B4 pelo Jing Liren. C por B4 e agora dama por A7. Esses peões estão realmente enfraquecidos. Cavalo em E4, o Kirill Aleksenko vai tentando um contra-ataque, vai melhorando aí a posição de suas peças. Quem sabe C3 seja um posto bastante interessante também. Dama por B6 foi jogado e agora lá vai ele, o cavalo ali em C3, atacando tanto a torre quanto o peão de G2. Torre em E1 protegendo o peão e agora D por C4. Vejam que o Kirill Aleksenko agora abre finalmente a diagonal para esse bispo vira um monstro aí na posição. Além de tudo, o Kirill Aleksenko tem esses peões aqui bem perigosos, portanto o Jing Liren faz o lance A3 na tentativa aí de atacar o defensor aqui do cavalo, né? O peão não pode nem avançar nem capturar, senão está caindo o cavalo aqui em C3. A partida segue com bispo em D5 e agora sim, dama por B4, dama por B4 e A por B4. Bacana! Parece que o Jing Liren está com um peão a mais aí, 5 peões contra 4 peões. Só que não, o Kirill Aleksenko não vai permitir essa diferença. E ele faz um lance aqui para recuperar aí o peão. Olha que interessante essa sequência tática aqui. Cavalo por E2, cheque, né? Puxa vida, mas essa casa está defendida pela torre. No entanto, o peão de E2 era o defensor do cavalo, que agora está atacado aqui 2 vezes e não terá nenhuma defesa. Por enquanto é cheque. As brancas têm que capturar esse cavalo, então o Jing Liren captura a torre por E2. E agora a torre por F3, não de bispo, mantendo a defesa aqui desses peões importantes. Aqui o bispo está muito bem colocado em D5. O peão de E6 está fortemente protegido por 2 peças. A partida segue com o bispo G2 atacando a torre, torre de F lá em F8. Torre em D2, pressionando o bispo e torre B8. O Kirill Aleksenko contra-ataca na posição para cima do peão de B4. Bispo por D5, E por D5, torre por D5, torre por B4. E a gente tem esse final aí
bem equilibrado, né? 3 peões para cada um, 2 torres. Dificilmente as pretas vão conseguir forçar o avanço desse peão passado e dificilmente as brancas vão conseguir alguma coisa com essa maioria de 3 contra 2. A partida segue com torre C2, torre C8, rei em F1, C3, rei em E2 e agora torre em B7. Torre em D3, atacando duplamente aí o peão de C3 e agora a torre em B2, né? Propondo aqui uma situação perigosa, né? A torre agora em C2 está atacada, rei D1, portanto protegendo aqui a torre, a ideia é ficar com o rei bloqueando esse peão numa possível troca, portanto torre B1 cheque, jogando o rei forçado lá para E2, e depois de torre B2, rei D1 a gente tem essa repetição, torre B1 cheque, e nessa posição aí, Ding Liren e Kirill Aleksenko dão as mãos e concordam aí no empate, né? Realmente aqui não tem como um dos lados forçar a mão. Foi uma partida daquelas bem precisas, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. 27 aí dos lances do Ding Liren foram os melhores, 29 do Kirill Aleksenko. Um lance excelente para o russo. 6 lances bons aí para o Ding Liren, 4 para o Kirill. 7 lances de livro e nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida, nem nada, né? Aquelas partidas perfeitas aí, dignas de um torneio de candidatos. É isso, um empate aí pro Ding Liren, né? O Kirill Aleksenko tá mostrando aí que não é o patinho feio da competição, né? Ele tem realmente empatado, tem ido bem, né? Contra esses jogadores mais experientes. Ele era tido como um jogador onde todo mundo esperava fazer pontuação em cima dele. Não tá sendo bem assim, né? A turma não tá conseguindo, exceto o Guiri, né? O Guiri que conseguiu arrancar uma vitória ali com muita persistência, né? Que foi muito interessante ali a vitória do Guiri, mas o Kirill Aleksenko se mostrando aí um bom jogador nesse torneio de candidatos. Só lembrando que a colocação ao final da 7ª rodada eu sempre coloco ao final, né, do 4º vídeo do dia. São 4 partidas por dia, aí ao final do meu 4º vídeo eu coloco a colocação aí dos jogadores para não dar spoiler, né, pessoal? Tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!